No oferecimento da Bicalho Legal Consultoria, estamos iniciando mais um Econ Experience. Eu sou Roberto Medeiros e nossa convidada de hoje é referência quando o assunto é franquias nos Estados Unidos. A gente vai conversar com Eliette Negrão, que é consultora de negócios internacionais e CEO da The Franchising Grupo USA, uma consultoria estratégica que tem ajudado empreendedores brasileiros a entrarem com segurança e eficiência no competitivo mercado de franchising americano. Eliette, seja muito bem-vinda ao Econ Experience. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz em participar, é sempre bastante honroso participar de um evento como o de vocês e de um canal de comunicação que leva tanta informação para quem tem interesse de vir para os Estados Unidos. A gente vai falar sobre franquias nos Estados Unidos, os caminhos seguros para empreender com sucesso. E aí eu já começo perguntando, como é que surgiu a ideia de criar a The Franchising Group USA e o que te motivou a focar no mercado de franquias americanas? Perfeito, vamos lá. Mais ou menos em 2011, eu iniciei a trajetória de vontade de trabalhar com o mercado americano. Naquela época, na verdade, a minha ideia era vir para os Estados Unidos, buscar boas oportunidades e levar para o Brasil para alguns amigos que eram investidores. E tudo começou na área imobiliária, porque em 2011 nós estávamos com o mercado muito aquecido para quem queria comprar imóvel aqui. Então, nasceu a vontade, nesse momento, de alguns amigos meus do Brasil, e nessa época eu falo amigos, porque eles faziam parte da minha roda social mesmo, de amizade, de desenvolver unidades de negócios aqui nos Estados Unidos. Eu sempre fui uma apaixonada por desenvolvimento de negócios e quando eu conheci um pouco melhor o mercado americano, então eu me apaixonei muito e quis conhecer mais sobre o mundo de franquias. Bem no comecinho, a The Franchise, ela nasceu de uma demanda de necessidade desses clientes. Por quê? Porque muitos dos nossos clientes eram investidores aqui e depois de um momento queriam vir morar nos Estados Unidos. E aí eu fui estudar, então, o universo de franquias, conjugado com a parte migratória, e o que os advogados podiam me ajudar com isso. Então, nesse momento, eu descobri um visto chamado Visto E2, que é um visto que faz todo sentido para quem quer empreender, e o movimento de franquias traz um cenário muito seguro. Então, a The Franchise nasceu de uma demanda de necessidade de clientes investidores desde 2011, e de lá para cá, claro, a gente veio melhorando a cada etapa que a The Franchise passa, a gente traz mais especialidades, fica mais nichado, mas o nosso carro-chefe sempre é desenvolver ou aquele cliente que quer virar uma franquia aqui nos Estados Unidos, ou aquele cliente que quer comprar uma unidade de franquia e entrar nesse universo que é tão seguro aqui nos Estados Unidos, ou se ele tem um bom produto e ele quer fazer escoamento comercial, que é, na verdade, o white label. Às vezes, nós temos clientes que promovem, por exemplo, um produto e as franquias, na verdade, compram dele o que ele produz para colocar na rede delas de abastecimento no mercado. E quais são os primeiros passos que o empreendedor precisa dar ao pensar em investir numa franquia aí nos Estados Unidos? Então, o nosso trabalho todo, ele sempre começa com uma pré-qualificação e um planejamento, porque existe uma máxima que eu sempre falo, que é assim, como no mundo de negócios, né? As franquias estão para todos, mas nem todos estão para as franquias. Então, o verdadeiro sucesso do primeiro passo é a pré-qualificação. O elemento financeiro ele não é o mais importante, porque às vezes o cliente está preparado financeiramente para comprar uma unidade, mas ele não é aprovado pelaquela franquia, porque às vezes não tem o DNA da franquia. Então, o primeiro passo é estabelecer uma boa consultoria, um bom planejamento e o início de uma pré-qualificação para ver qual é a atividade que você se qualifica. Todas as atividades nos Estados Unidos, elas são analisadas, claro, nas suas vertentes de sucesso. Então, o que acontece? Hoje, imagina que tem franquias que têm 100 unidades e tem grupos que têm 1.000 unidades, né? Então, quando a gente faz a pré-qualificação daquele cliente, nós identificamos via uma ferramenta que é destinada somente para quem vai comprar franquias. Essa ferramenta ela é
cedida por o FBA, que é o maior organismo hoje, é a Associação de Brokers de Franquias, né? E que nós somos filiados. E dentro desse departamento tem analistas com uma inteligência, onde eles analisam os Oracle, que é um PR daquela pessoa, para entender um pouco mais se ele às vezes é macrogerenciador, microgerenciador, se ele é mais comercial, mais administrativo. E a partir daí, então, a gente vai dentro dessas características, colocando num planejamento quais são as atividades das franquias que ele mais concorre, né? E a gente sempre também preza, claro, que a previsão financeira é muito importante, mas a gente sempre preza também pela identificação do que aquele cliente espera. Então, às vezes o cliente fala assim, olha, eu quero comprar uma franquia, mas eu não quero estar à frente da franquia, eu quero somente ser investidor. Então, a gente tem um nicho de franquias que o investidor participa somente com a parte financeira. Tem aquela franquia onde a frente dela precisa do gerenciamento, da inteligência empresarial, daquela pessoa que se candidata. Então, tudo isso é feito nessa análise. E uma coisa também que a gente, também ao longo do tempo, né, a gente foi adquirindo é a experiência das atividades essencialistas. Então, a maioria dos nossos clientes brasileiros, a gente sempre acaba trazendo para um casamento mais de sucesso com as atividades essencialistas, porque a gente sabe que o cliente vai ter um sucesso financeiro e um retorno realmente esperado daquilo que ele aportou. Na sua experiência, quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem ao tentar abrir uma franquia aí nos Estados Unidos? Bom, o primeiro erro é ele achar que o amigo dele tem mais informação do que um bom profissional. O que acontece muito é que o brasileiro, ele é nós, por características, né? Nós somos muito, trabalhamos com a contingência o tempo inteiro, então nós vamos sempre atrás das informações. E na maioria das vezes o brasileiro conhece muita gente, e aí essas pessoas acabam sendo os consultores. Então, o amigo do meu vizinho me ofereceu, o amigo deu certo com uma atividade de limpeza de carpete, eu vou fazer igual a ele. Então, não existe esse tipo de... eu sempre falo, essas características, elas provavelmente vão dar errado no final. Então, o grande erro é concorrer com informações que não venham de bom profissional, de quem tem experiência. A outra questão, que também é um erro muito grande, é você, primeiro, eu tenho só 80 mil para investir, então eu vou comprar qualquer coisa de 80 mil. Nós já tivemos vários casos de que o cliente nos procura e na pré-qualificação a gente faz ele comprar algo mais barato e hoje ele tem um sucesso porque ele já tem 3 unidades de negócio. Então, também achar que o valor ele é determinante para o sucesso, não é. E vou elencar 3. E a outra é achar que por ser um país de oportunidades e por ser um país rico, né, em função de empreender, é achar que você não precisa ir à frente do seu negócio e arregaçar a manga, você precisa. É muito importante que qualquer empreendedor nos Estados Unidos se envolva na gestão, né, na operação. Mesmo que depois ele seja somente um investidor, mas no primeiro momento ele precisa entender o que ele está comprando. Eliette, como é que a gente consegue identificar se uma franquia é totalmente ou realmente sólida e se tem potencial de sucesso no mercado americano? Então, quando você compra uma franquia, primeiro que existem alguns documentos para que você realmente seja uma franquia. Dentro dos Estados Unidos, existem as cartilhas, o FDD, que é um documento obrigatório para quem era uma franquia. As franquias que estão ligadas ao FBA, que é esse organismo, elas têm todas plano de mercado pronto, né? Ou seja, para que elas estejam inseridas nesse universo, elas precisam demonstrar que o mercado delas é um mercado promissor. Então, não é somente eu ter uma marca e ser uma franquia. Eu tenho elementos para provar que a gente hoje pode vender aquela unidade, que desde que o cliente faça aquela cartilha, ele vai ter o sucesso. Claro que existem algumas coisas que são cuidados preciosistas, que a gente fala, né? E que nós, da nossa empresa, da The Franchise, fazemos questão de aplicar, que é um estudo de mercado. Existem algumas empresas que são excelentes e que fazem estudo de mercado das mais variadas
dos mais variados modelos, né? Desde o consumidor, aquele que finge ser o consumidor daquela marca, então a pessoa faz uma experiência durante 10 dias, ela vai consumir aquilo para que realmente a gente entenda se o resultado é o que a franquia está dizendo. Uma coisa que é bem determinante, que eu gosto de falar, normalmente a franquia americana, ela não tem nada, absolutamente nada vou usar outra palavra para não ficar, para tomar cuidado com o que eu vou falar. O universo de franquias dos Estados Unidos é completamente diferente do universo de franquias do Brasil. As pessoas que desenvolvem franquias aqui nos Estados Unidos, elas são também solidárias ao seu desenvolvimento e ao seu sucesso. É uma preocupação latente daquela franquia, daquela marca. Por quê? Ela não quer ter dentro do grupo dela nenhuma unidade falida, por exemplo. Então, quando o cliente nos procura, normalmente a primeira pergunta que ele faz é o quanto vai custar e o quanto ele vai pagar de royalties. E aqui nos Estados Unidos, o royalties, ele é um dos elementos, mas ele não é o principal. Pelo contrário, tem franquias excelentes que o royalties são minúsculos. E o que a franquia quer, na verdade, é garantir a autoridade do nome dela naquela atividade. Então, o universo de franquias dentro dos Estados Unidos, ele é muito mais seguro para os resultados que aquele empreendedor procura, né? Por isso que é bem difícil um empreendedor comprar uma franquia se ele não fizer exatamente a cartilha e aproveitar, né, das lições e dos ensinamentos, dificilmente ele vai ter problema. Me diga uma coisa, está olhando para frente, quais as tendências que você enxerga no mercado de franquias dos Estados Unidos para os próximos anos? Olha, bom, primeiro que as atividades essencialistas, elas são crescentes e estão num eixo agora de bastante sucesso. O fato é que em alguns lugares nem tem mais território, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, cortar grama é uma obrigação. Você precisa cortar grama. A sua casa não pode ficar sem cortar grama. Então, algumas atividades, elas estão sempre em movimento porque estão sempre prestando esse tipo de serviço para aquilo que está crescendo. Então, todos aqui eu moro em Orlando, então na região de Orlando e Grande Orlando, nós temos várias construtoras construindo muitas casas. Então, essas empresas, elas crescem juntos, né? Na verdade, é uma sinergia, né, que você acaba tendo. Então, a tendência hoje de mercado para atividade de pequenos, a gente fala assim, custos mais conservadores e atividade essencialista só vão crescer nos próximos 10 anos. Nós vamos ter muita franquia, muitas atividades novas no mercado por conta da demanda de necessidade, né? Área de gastronomia, cada vez mais a gente vê as unidades também de algumas coisas que são mais singulares. Então, por exemplo, essas to-go's que a gente chama aqui, né? Então, essa área de sucos verdes, detox, área wellness, açaí, também uma tendência de crescimento em vários outros estados. Texas, Califórnia, se a gente analisar essas atividades de negócios, também estão em franco crescimento. Então, eu acho que as franquias menores e que dão assistência essencialistas e as franquias menores também que trazem essa nova ideia. E tem as outras franquias também que muitas pessoas não conhecem, que são franquias que dão subsídios para grandes atividades, né? Então, área de limpeza, por exemplo, área de restaurante, por exemplo, tem várias atividades ao entorno do restaurante, que hoje em dia são terceirizados. Área de construção civil, muitas franquias também trabalham nas lateralidades, também são subcontratadas. E assim, tem muitos mercados interessantes. A gente fala muito da Flórida, porque é o local onde a The Franchise nasceu, e é o local onde a gente mais negocia pontos de unidade. Mas a nossa empresa vende no Texas, vende em North Carolina, vende na Califórnia, e esses estados também estão em franco crescimento em várias modalidades de franquia. Eliette, você vai estar no ECOM, Encontro de Negócios das Américas, que vai acontecer no dia 27 de setembro aí em Orlando, e vai estar com um painel sobre franquias ao lado de Eduardo Morita e Luca Martins,
que são dois companheiros nossos aqui que a gente já entrevistou, que são figuras maravilhosas. Então, E eu queria saber o que é que o público pode esperar desse painel sobre franquias e qual mensagem você espera deixar para quem sonha em empreender aí nos Estados Unidos. Então, eu fiquei muito honrada com o convite. Eu sou muito fã do trabalho do Morita e do Lucas também, eu acompanho eles aqui. Todos nós temos uma jornada bastante importante aqui na comunidade, né? Eu morei já em Miami, morei em Tampa, agora estou em Orlando. O Morita também tem uma história grande, o Lucas também. E eu acho que esse painel vai trazer, primeiro, informações importantes, informações de pessoas que têm uma assertividade, né, para desenvolver projetos, informações que vão dar segurança para as pessoas que estão dentro daquele momento de escolha, o que fazer. E eu tenho certeza que nós estamos vivendo uma fase de várias fragilidades, né? Fragilidades econômicas, fragilidades imigratórias, mas a gente não pode deixar de falar que a vinda para os Estados Unidos ela é possível. Ela está aí, o Dr. Vinícius Bicalho, que também conheço, o trabalho deles que é essencial, maravilhoso, eles estão sempre à frente com informações importantes, né, para as pessoas que querem vir para cá. E eu acho que esse encontro vai dar exatamente a segurança para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, se eu devo ou não. E exatamente o nosso painel, o meu, do Morita e do Lucas, vai trazer a fórmula mais segura. Eu não falo fácil, porque a facilidade ela está dentro do aspecto de segurança num planejamento. Então, se você fizer a cartilha certo, com certeza vai ser muito mais fácil do que outras pessoas que fizeram e chegaram no seu objetivo, mas tiveram mais problemas para chegar. Esse encontro ele vai trazer para essas pessoas o caminho com mais apoio, com mais segurança, com mais oportunidade e sem dúvida nenhuma, com um formato muito mais confortável, né, para se empreender nos Estados Unidos e imigrar para cá. Queria muito agradecer a sua participação, Eliette Negrão. Dizer que a gente está aqui muito feliz de poder estar entrevistando você, conversando com você e convidando a todos a estarem presentes lá no Econ, em Orlando, no dia 27 de setembro. Foi uma satisfação conversar com você. Muito obrigado. Além de tudo isso, nós vamos com certeza levar algumas franquias que estão hoje dentro do mercado como vitrine para as pessoas que querem empreender aqui, histórias de pessoas que começaram como essas e estão já empreendendo e conseguiram o seu objetivo. Eu agradeço bastante, foi um prazer imenso participar com você desse painel e estou à disposição sempre que precisar. Você deseja morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos? A Bicalho Legal Consulting oferece consultoria completa em todo o processo migratório. Você contará com um time de mais de 20 anos de experiência e um advogado licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Faça a sua avaliação migratória gratuita com a Bicalho e dê o primeiro passo para viver o sonho americano.